Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu trouxe um período histórico que eu sou fascinada, que é a pré-história, do surgimento do homem até a invenção da escrita. Meu nome é Catiúcia Rico, sou professora de história e tenho uma frase que eu gosto muito de Sócrates, que é só sei que nada sei. Mas uma coisa eu sei, para a gente poder entender a história do jeito que ela é, do jeito que ela se formou, que ela se constituiu, a gente precisa de ler muito, estudar muito, refletir e fazer todas as conexões necessárias. Vamos tentar? Criacionismo. A evolução do mundo. Criacionismo. O que foi isso? Criacionismo teve como base fundamental, fonte histórica, a Bíblia. Criação. E eu trouxe até para vocês aí um desenho, uma representação, né, da obra, A Criação de Adão, de Michelangelo, no teto da Capela Sistina, que pessoalmente deve ser maravilhosa. Então, a criação. Então, Deus criou o céu, Deus criou a terra, todas as coisas foram criadas perfeitas porque Deus quis, e que o homem é imagem e semelhança de Deus. Criacionismo. Evolucionismo. Como base, Charles Darwin, o livro A Origem das Espécies. Interessante frisar que Charles Darwin estudava na Universidade Religiosa e publicou o seu livro A Origem das Espécies, que veio a se tornar, a ser, a principal referência do evolucionismo. No qual, com palavras muito simples aqui, ele descreveu que todas as espécies possuem características genéticas semelhantes, levando a deduzir um ancestral em comum. O nosso DNA, com os dos primatas, tem 99% de semelhança. Porém, na época, Darwin não sabia do DNA. Hoje nós sabemos. É um senso, a gente cai no senso comum quando a gente começa a repetir padrão. E para quem não estuda muito profundo, se engana quando fala que Charles Darwin, ele falou que o homem veio do macaco. Em momento algum ele disse isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem ao estudar a história tem que ter esse pensamento crítico e ir nas fontes e fazer esse estudo, fazer esse pensar, questionar, mas fazer as reflexões, certo? Então, semelhanças genéticas. Origem humana. Criacionismo, evolucionismo. Criacionismo, Bíblia, Gênesis. Evolucionismo, Charles Darwin, Livro das Espécies. Eu aqui, o meu objetivo com vocês é muito humilde. Eu quero fazer com vocês uma reflexão desse surgimento do homem até a invenção da escrita. Então, assim, a parte genética de biologia, eu vou deixar para o professor de biologia entrar nessa aula de biologia genética, ok? Até mesmo porque eu sou professora de história. E aí vem os primeiros humanos, os pré-históricos. Esse também é um outro termo muito difícil a gente usar, pré-histórica, né? Porque fica complicado. Então, quer dizer então que tudo que é história realmente é antes ou é depois? São termos que a gente, com o passar da evolução humana, a gente vai percebendo que são errôneos, que deveriam ser substituídos. A história hoje, eu vou estar trazendo duas ciências que elas se apoiam para poder estar estudando, porque como que a gente vai estudar uma sociedade, uma civilização que viveu há milhares de anos? Então, a gente tem duas aqui hoje, paleontologia e arqueologia. Paleontologia, estudos fósseis, fóssil, aquilo que é tirado da terra, foco, fósseis do ser humano, como arcada dentária, as partes do corpo, principalmente os ossos, lógico, que ficam mais tempo preservados. A arqueologia estuda as culturas e o modo de vida do passado. A partir de quê? De vestígios de materiais, pintura, um jarro de barro, um artefato utilizado para uma ferramenta, uma arma, uma catatumba. Foco nos artefatos produzidos por essa sociedade. E aí
a famosa linha do tempo da evolução humana, e a gente percebe que a evolução humana ali tinha os cérebros, então ela vai se adaptando de acordo. E vamos ver agora um por um, certo? Australopithecus. Os australopithecus, vou passar algumas características de cada um deles para a gente poder ver essa evolução, como esse ser humano foi evoluindo de acordo com toda essa necessidade. O primeiro australopiteco dizem que foi encontrado com cerca de mais ou menos 3,5 milhões de anos, encontrado lá na África. O termo australopiteco quer dizer macaco do sul. E como ele foi encontrado na África, a gente tem muito esse conceito África mãe. E aí eu sempre me remeto àquela música do Gilberto Gil, né? Mama África, a minha mãe é mãe solteira. E aí ele muito sabiamente ele traz já uma outra reflexão que já é um tema para uma outra aula, não é o tema para essa aula. Mas a referência é dizer que a África é o berço, né? Foi aonde tudo iniciou, onde tudo surgiu. Ele se alimentava de raízes, sementes, ovos e pequenos mamíferos. Cerca de mais ou menos 1 metro de altura, de 450 a 500 centímetros cúbicos de capacidade craniana. Deu origem à linhagem dos australopitecos africanos, que originou os australopitecos robustos, e a linhagem de Homo habilis. Homo habilis. Então, o próprio nome, essa reconstrução é maravilhosa. O próprio nome já nos remete, né? Foi chamado de habilis no sentido de habilidoso, com polegares opositores, construíram os primeiros instrumentos com pedra e madeira, utilizados para prática de caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. Então, olha que interessante, a partir do momento que ele utiliza a pedra e que ele faz o instrumento e que ele caça, essa caça passa a ser a sua alimentação. Com um volume craniano de 600 a 700, apresentava maior habilidade com as mãos, produzindo esses instrumentos de pedra lascada. Considerado o primeiro representante do gênero Homo, viveu há cerca de mais ou menos 2 milhões de anos na África. Homo erectus, então, olha o nome, já nos remete a uma postura, né? O Homo erectus é o descendente direto do Homo habilis, capacidade de andar ereta, daí o seu nome. E essa situação, essa capacidade de andar ereta fez uma diferença, uma evolução histórica absurda no ser humano. Porque a partir do momento que ele consegue ter essa visão ampla do horizonte, ele pode se defender melhor. Aperfeiçoou instrumentos de pedra com os quais caçava animais grandes. Então, olha como ele vai evoluindo. Capacidade craniana de 850 a 1000. Foi o primeiro homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e da Europa. Então, olha um outro elemento surgindo que também fez a transformação na vida humana, o fogo. Homo neanderthalis ou neandertal. Olha, esse aí eu até me acho bem parecida quando eu fico assim de lado, meu nariz achatado, só o queixinho que tinha que ser mais para dentro. Um tanto interessante, um pouco mais baixo, estrutura atual do que essa estrutura atual que nós temos hoje, baixinho, porém mais forte, igual quem vos fala aqui. Volume da caixa craniana, 1450, nariz largo, o queixo reduzido. Era nômades, ou seja, não tinha caverna fixa, certo? Caçadores formavam grupos, esses grupos poderiam variar de 20 a 30 pessoas, praticavam a caça e a coleta. Usavam fogo para se aquecerem, porém, começaram a cozinhar os alimentos, a cozir. Olha que interessante, olha a evolução. Então, o fogo começou a fazer parte dessa cultura alimentar do ser humano. Primeiros hominídeos a enterrarem os seus mortos, então aí a gente vê também que já teve essa cultura de começar a fazer a questão fúnebre, de enterrar os seus mortos, ou com base religiosa ou não, aí depende da corrente histórica que você vai estar estudando.
Muitos restos de esqueletos foram encontrados em cavernas, daí a expressão de homens da cavernas. E os Homo sapiens? Características: o homem que sabe, aquele que produz, aquele que reflete, pensa sobre ele e produz cultura. É a espécie da qual fazemos parte. Surgiu há mais ou menos cerca de 10 mil anos na África. Desenvolveu a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre os seus atos, além de outras inúmeras habilidades. Por meio de migração, ocupou todo o continente da Terra e até mesmo fora dela. Os astronautas na Lua, né? Adaptou-se a qualquer ambiente. E aí, estou trazendo para vocês um espelho para a gente poder se reconhecer. Fazemos parte desse ser que pensa, que produz e que reflete. E voltamos a Darwin. As espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Então, os australopitecos e os homos hábeis, eles são contemporâneos, assim como os homens neandertais e os homens sapiens. Viveram juntos na mesma época, são contemporâneos, porém, o Homo sapiens conseguiu se adaptar melhor. Assim, Darwin estava certo, porque só os mais aptos sobrevivem. Então, a espécie que perdurou, ou seja, o Homo sapiens, estamos aí, estamos aqui. Cultura. Cultura, então, nessa teoria de evolução, é tudo que é produzido pelo ser humano e pode ser passado de geração em geração. Parece fácil, mas não é. Porque, vejam bem, uma das coisas mais importantes que o ser humano conseguiu desenvolver foi a linguagem. Por meio dela e da escrita, todo o conhecimento acumulado é passado de geração para geração. Imagine hoje, no desenvolvimento da linguagem, a quantidade de informação que pode ser armazenada por meio da programação e da computação. Agora, imagine você quanta coisa que não foi perdida nesse período, porque não havia a linguagem e a forma de se comunicar. Então, um grande passo para essa evolução foi a comunicação oral e a comunicação escrita. E é por isso que a humanidade produz tanto conhecimento e faz tanta questão de armazenar para que as próximas gerações possam tomar proveito de todo o conhecimento, de toda essa história, de toda essa linha do tempo, para conhecer o passado, entender o presente, modificar ou não o seu futuro. Então, logo, quando falamos de cultura, coloco para vocês essa imagem com várias referências da cultura egípcia. Por que eu trouxe isso? Porque cultura é todo esse processo. Não são só as artes produzidas pelos egípcios, hieróglifos, ou a pirâmides, ou só a arquitetura. É o processo de religião, economia, a forma de plantar, a forma de colher, o calendário egípcio, a maquiagem, modificações, os rituais fúnebres, tudo que era produzido, consumido e passado de geração para geração. Logo, o ser humano é a única espécie capaz de refletir, de pensar sobre si mesmo e sobre todo o conhecimento que produz. E assim, a pré-história é o período mais longo que temos, com 99% da história da humanidade acontecendo nesse período. Desde o surgimento do homem, há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, foi um período riquíssimo e muito longo, porém, infelizmente, com poucas fontes históricas dos artefatos. O que temos são os encontrados pela paleontologia, arqueologia, entre outras ciências. E aí, quando começa a se discutir esse termo pré-histórico, tem alguns termos já que estão sendo mais usados, que estão considerados hoje mais adequados. Civilizações ágrafas,
ou pré-letradas, já que não havia, né, a forma de escrita e forma de registro. Apenas as pinturas rupestres encontradas nas paredes das cavernas e também servem de fontes históricas. As pinturas rupestres, ela é interessante falar também que não era qualquer pessoa que fazia pintura rupestre, não. Então tinha que ser um ser também com um poder, com empoderamento ali naquele grupo. Por quê? Porque a tinta não era fácil de fazer e dependendo da fonte histórica que você vai e você começa a estudar, você percebe também que tinha um certo ritual religioso, sabe? E aí, como a pré-história ela é gigantesca, ela se divide nos períodos paleolítico, neolítico e idade dos metais. Eu vou estar falando sobre cada um desses períodos e a gente vai, com isso, fazendo a conexão desse homem e tentando colocar esse homem em cada período desse, ok? Vamos lá. Paleolítico, idade da pedra lascada, neolítico, idade da pedra polida e idade dos metais. Paleolítico, o clima na Terra era frio, quarta glaciação. Eles eram nômades, não tinham moradia, caverna fixa. Eram caçadores e coletores. Técnicas: domínio do fogo e de instrumentos, osso, madeira e depois a pedra lascada. Os instrumentos eram feitos de pedra. As lanças eram feitas de pedra lascada, não eram polidas e nem bem trabalhadas. Existe a teoria do raio na árvore, né? Que é a questão da faísca com a madeira. O fogo passa a ser um instrumento tecnológico que, além de afastar os animais perigosos, serve para cozinhar os alimentos. Porém, o fogo também, ele é um perigo, porque você fica visível, você fica fragilizado, né? As pessoas vêm de longe, os animais vêm de longe, então você também é um risco. Então tem esse outro olhar. As vestimentas, nesse momento, provavelmente eram feitas da pele de animais. E as pinturas rupestres, igual a gente já havia falado. E aí ocorre também a divisão do trabalho no período paleolítico. Hoje temos alguns povos que vivem, que aí é interessante a gente também tentar fazer essa conexão com hoje, e até mesmo para a gente poder também acabar com esse preconceito de pré-história, porque hoje tem alguns povos que vivem como nesses períodos. Exemplo, os bosquimanos, aborígenes australianos, os esquimós e tribos brasileiras. Sim, temos algumas tribos brasileiras, inclusive, dentre algumas dessas tribos brasileiras, algumas também são nômades. Percebemos nesses povos que há uma divisão do trabalho e não são tão hostis. Geralmente o homem ele é responsável pela caça e mulheres pelas coletas e preparação dos alimentos. Não podemos afirmar que os povos pré-históricos não eram civilizados, porque aí também é uma outra discussão. O que a gente entende por civilização? O que é ser civilizado, né? Nesse caso, nesse contexto aqui, o que é ser civilizado? Para a gente falar aqui, né? Ah, o povo pré-histórico não é civilizado. O que é ser civilizado para você? Né? Se a gente tem hoje tribos que são assim. E aí? Neolítico já é o período da idade da pedra polida. O clima da terra era o degelo, surgem os locais áridos e temperados. Instrumentos e artefatos de pedra passam a ser bem trabalhados e polidos. O domínio da cerâmica resistente ao fogo, detalhe, e essa cerâmica passa a ser para armazenar o líquido. Olha que interessante, então. Olha como é que esse ser humano maravilhoso ele vai evoluindo. A técnica de tecelagem. Então, as roupas que eram feitas com as peles dos animais agora são substituídas por tecido. Estudo do tempo, observação do tempo. Existiam pessoas nessa época que faziam estudo do tempo. Mas por que observar o tempo? Por que observar o céu, as estrelas, a questão das estações, se vai chover, se não vai? Porque nós temos nessa época a Revolução Neolítica, a revolução da agricultura. Ocorre o desenvolvimento agropastoril, agricultura e pecuária. O homem, nesse período, ele sofre uma mudança assim radical, porque ele deixa de ser nômade,
ele passa a ser sedentário, ou seja, ele fixa na terra, ele passa a produzir nessa terra. Olha a diferença. Então, a vida, o estilo do homem mudou para jamais retornar. E com isso causa o surgimento das primeiras aldeias e núcleos urbanos, a vida em comunidade, ela começa a se ampliar, o aumento da noção de propriedade. Antes eu tinha minha caverninha, que eu dividia minha caverninha com quantas pessoas. Hoje eu tenho a minha propriedade, hoje eu planto, hoje eu tenho meus animais domésticos, hoje eu tenho minha propriedade. O desenvolvimento da religião e da cerâmica. Então, olha como é magnífica essa evolução do ser humano. E a divisão do trabalho. Nas aldeias, o trabalho era dividido por idade e sexo. As mulheres eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos e pela criação das crianças. Os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e da segurança do grupo. Os idosos e crianças não trabalhavam. E aí, minha gente, aqui entra uma reflexão também. Algumas correntes históricas afirmam que foi exatamente nesse período que houve essa divisão e a humanidade passou meio que ser machista, com essa divisão de trabalho definida, o que é de homem e o que é de mulher. E isso se estendeu durante milhares de anos e até os dias atuais, em alguma comunidade, em algumas cidades, a gente ainda tem essa divisão pré-estabelecida, certo? É importante também a gente pensar que as sociedades, elas evoluíram cada um no seu tempo. Não foi uma forma geral, uniforme, pronto, vamos evoluir. Não. Então, foi uma coisa, cada um no seu tempo, simultaneamente. Na América foi de uma forma, na Europa foi de outra. Mas o que é importante a gente entender é que o homem se adaptou. E de acordo com as suas necessidades, ele foi evoluindo e foi se consubstanciando, foi se formando, aldeia, caverna, grupo, aldeia, cidade, civilizações. Vamos chegar lá. E a idade dos metais. Então, já que esse homem estava extremamente organizado, já estava dividido, os trabalhos, já se alimentava, já tinha a questão da carne, a carne agora já era cozida, já, da alimentação, já tinha questão religiosa. Começou-se a era da fundição do cobre. E aí que a gente tem, ó, não só o cobre, o bronze, o ferro, as matérias-primas, principalmente para armas e instrumentos. Temos uma representação aqui do cobre em murais funerários egípcios. E houve, então, a revolução urbana, a formação dos impérios, né? E aí surgiu a geração de excedentes, o comércio, o aumento da propriedade privada, a divisão da sociedade de classes, vamos começar a dividir, o Estado, a defesa dos interesses das classes dominantes, que necessita proteger os seus bens. Então, foi na idade dos metais que essa organização começou a se dar de forma direcionada e intencional. Uhum. E aí, a gente, continuando, tem as primeiras civilizações. Gente, vamos pensar aqui. A evolução humana. Se você está comigo até agora, você percebeu todo esse ser humano evoluindo e se modificando. Então, ele saiu lá da sua caverna, dos seus grupos, começou com suas propriedades pequenas, depois propriedades maiores, começou a fazer as aldeias. E aí a gente tem as primeiras civilizações. Aonde que essas civilizações elas vão se formar? Nos leitos dos rios, porque o ser humano precisa de água. Então é por isso, olha a lógica, olha como é que o ser humano também ele é lógico, ele tem né? Você vê que é uma coisa completamente racional. Então, as primeiras civilizações são nesse crescente fértil, você tem aí, ó, e aí consegue dar uma olhada. Aos poucos, as aldeias foram se transformando em cidades. As primeiras cidades se formaram perto das margens dos grandes rios, devido à importância da água para a agricultura e como via de transporte. Rios como Tigre, o Eufrates, na Mesopotâmia, o Nilo, no Egito,
o azul e o amarelo na China. Surgiram então as primeiras grandes civilizações. Civilização Mesopotâmia, olha o mapa. Destaque para o primeiro império da Babilônia. Civilização egípcia. Baixo Egito, Alto Egito. E a invenção, chegamos então à invenção da escrita. A invenção da escrita, a primeira forma de escrita, provavelmente foi criada por sacerdotes sumérios na região da Mesopotâmia, por volta mais ou menos de 3.200 a.C. Era chamada de escrita cuneiforme. Por que isso? Pois os seus símbolos tinham um formato de cunha. A invenção da escrita marca o fim do período pré-histórico e início do período denominado como Idade Antiga. E aí, meu povo, tem uma aula que está disponibilizada no canal, que é a Idade Antiga e a Idade Clássica. E nessa aula fala dessas grandes civilizações, porque a civilização mesopotâmica ela foi gigantesca, teve várias divisões, a egípcia também, e aí a gente consegue entender melhor como foi esse processo de evolução dentro das civilizações. Mas a intenção aqui hoje era essa evolução humana, essa evolução do homem e como ele se adaptou a esse maravilhoso planeta Terra e como ele foi evoluindo de acordo com suas necessidades até o surgimento da escrita, porque a escrita é a necessidade máxima do ser humano de organizar tudo que ele veio evoluindo e trazendo consigo de organização, certo? Espero que eu tenha contribuído alguma coisa para vocês. Este é o fim do período, mas não o fim da linha do tempo histórica. Fiquem bem e isso é tudo.